Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, com o tema Medicina e Saúde, é a palestra sobre câncer de mama, com a doutora Gabriele Knudsen. E nós estamos aqui, 8 horas e 40 minutos, iniciando a nossa live para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, que são os temas sobre câncer, né? E a Gabriela vai fazer para nós palestras toda última quinta-feira do mês, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, né? Boa noite, Silvana. Boa noite, Luiz. Boa noite. E cá estamos nós para fazer. Bom, e antes de a Gabriela começar, a gente vai fazer uma leitura de um pequeno texto do livro Tocando o Barco, do Chico Xavier, fazer uma prece e depois deixar a Gabriela seguir com o que ela preparou de palestra para nós, certo? Então, o tema da nossa leitura de hoje é dificuldades. Imperioso descobrir a beleza do sofrimento por recurso educativo, para que não nos esquistemos da ideia da dor como sendo fonte exclusiva de expiação. Vejamos a natureza para que o silencioso ensinamento da vida se nos estampe no coração. A poda da árvore sugere crueldade e flagelação. Todavia, nos golpes que lhes são desferidos, surge um novo alento que lhe assegura energias novas. A labareda que retempera a argila em pleno forno assemelha-se a processo de atrocidade, mas da chama aparentemente destruidora desponta o vaso, rico de originalidade, destinado a enriquecer os quadros da vida. A terra, dilacerada pela charrua, afigura-se torturada e envilecida. Entretanto, no sulco aberto, em que ele rasga o seio, nascerá para o mundo a bênção irresgatável do pão. E o metal, conduzido ao cadinho ardente, parece experimentar insulto e aniquilamento. Contudo, é no calor da alta tensão que se transformará em riqueza terrestre. Nem sempre comodidade humana é verdadeiro conforto, e raramente a bolsa farta é sinônimo de segurança e alegria. Saibamos aceitar os obstáculos por precioso desafio à superação de nossas próprias fraquezas, porquanto dificuldades dignamente vivenciadas é sombra transitória de hoje para ser abençoada a luz amanhã. E assim vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de podermos estar aqui com a Gabriele, que vai nos trazer mensagens importantes para a nossa vida. E que possamos, Mestre Jesus, te pedir, envolve-a no teu manto sagrado, ilumina, permita que os teus instrutores, os teus mensageiros celestiais, permitam a ela receber a intuição necessária para tratar deste tema tão importante para todos nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Clara Giamusso. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vou deixar agora a Gabriele falando sozinha. Não é sozinha no mundo, mas ela vai falar. Eu vou estar aqui por perto e vou sair da transmissão. Boa sorte, Gabriele. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Fiquei um tempinho fora, né? Mas agora a gente volta com o tema do câncer de mama.
E para começar, eu queria saber quem de vocês conhece alguém com câncer de mama, seja na família, seja alguma amiga ou até mesmo que já tenha tido. Coloca pra gente nos comentários. Eu conheço 3 pessoas. João Pedro também conhece. Eu conheci várias pessoas também. E o câncer de mama, ele é o câncer mais comum entre as mulheres no mundo. E, no geral, ele é o segundo mais comum, né? Ele só fica atrás dos cânceres de pele e não melanoma. Então, para a gente ter ideia da importância desse tema, existe uma estatística, né? Uma estimativa de que no triênio 2023, 2024 e 2025, a gente tem mais ou menos 74 mil novos casos por ano de câncer de mama. Ó, a Clara comentando que perdeu uma amiga com 37 anos, né? Pois é, e a gente tem visto também bastante gente sendo diagnosticada cedo, né? O câncer de mama, ele é uma entidade muito heterogênea, né? Então, lembra que lá atrás a gente conversou que o câncer eram 100 tipos de doenças diferentes, se mostrava de formas diferentes, em locais diferentes. O câncer de mama, ele também pode aparecer como nódulos ou como alterações de pele, a depender do tipo do câncer, né? A gente tem basicamente 2 tipos, que é o inflamatório, que ele é bem mais raro, e o invasivo, que é o nódulo. O invasivo, a gente também faz algumas subclassificações dele. Então, quando a gente tem uma hipótese, né, de um câncer de mama, a gente faz a biópsia, que foi o que a gente tinha conversado, né? Toda vez que existe uma possibilidade de câncer, é feita uma biópsia para que seja discutido qual é o tipo de câncer e que seja guiado o tratamento. No câncer de mama, a gente tem essa biópsia, que inclusive o prazo máximo para ser feita no SUS é de 30 dias, isso é importante saber, porque a gente às vezes acaba vendo que esse prazo não é respeitado, mas tem que ser ido atrás disso. Então, faz a biópsia em até 30 dias, e o câncer de mama, esse material, ele passa por avaliações. Então, basicamente, ele faz 3 testes. Só para vocês entenderem mais ou menos, quando a gente ouve algumas palavras que são mais comuns, né? Então, ele faz 3 testes, que é o teste do HER, uma proteína, o teste do estrogênio, né, recepção de estrogênio, e o teste da recepção de progesterona, que são os 2 hormônios femininos. A partir daí, ele é subclassificado. Então, a gente tem aquele tumor que responde, que tem o HER positivo ou negativo, que ele tem o receptor de estrogênio positivo ou negativo e o de progesterona positivo ou negativo. Quando a gente tem os 3 negativos, a gente chama de triplo negativo. Essas palavras, o triplo negativo, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Ele é bem comum de ser dito, o HER, HER2, são termos que acaba ficando mais em visão, né? Os testes de hormônio acho que não chega a ser tão comentado, mas basicamente são essas três pontuações. A partir daí, a gente pode fazer os tratamentos mais direcionados, né? Então, tem medicações que atuam sobre o HER, tem medicações que atuam sobre os receptores de hormônio, e tem medicações que atuam naquele que não tem nenhum desses receptores, certo? Aí a gente vem para os fatores de risco. A gente já tinha conversado também que o câncer, ele nunca é uma situação isolada. Então, ele tem vários fatores de risco. E o câncer de mama não é diferente disso, né? Então, são várias situações que podem ser o envelhecimento, ou seja, a gente vê, querendo ou não, a maioria dos diagnósticos sendo feitas em mulheres mais de idade. Alguns determinantes que são relacionados à vida reprodutiva da mulher. Então, se ela amamentou, se ela não amamentou, se ela teve filhos, se ela não teve,
quando ela teve, perdão, o histórico do câncer de mama, apesar de esse não ser o principal fator. O consumo de álcool, o excesso de peso, o sedentarismo e exposição muito frequente à radiação, né? Então, na relação comportamental, ambiental, a gente tem a obesidade e o sedentarismo, né? E o sobrepeso. Ele se evidencia principalmente depois da menopausa. Então, a gente não tem mais aquela produção tão aumentada de hormônio pelo nosso útero, né? Pelos nossos ovários. Mas a gente acaba tendo uma influência por conta da obesidade e do sobrepeso. O tabagismo, que é um fator de risco para diversos cânceres, o consumo da bebida alcoólica em grandes quantidades, exposição frequente à radiação, principalmente quando a gente pensa numa radioterapia, que foi feita na região aqui do tórax. Então, por exemplo, eu tive algum outro tipo de câncer com uma metástase, por exemplo, que veio para o tórax e eu tive que irradiar aquilo lá. Eu estou aumentando a minha exposição à radiação e aumentando um fator de risco para o câncer de mama. Nos aspectos da nossa vida reprodutiva, né, da vida hormonal da mulher, o que a gente tem de pontos principais? A data da primeira menstruação, ou seja, aquela mulher que menstruou muito cedo. Ela tem um tempo aumentado de exposição aos hormônios. Lembra que eu comentei que a gente faz um teste de hormônios no câncer. Então, a gente tem uma quantidade aumentada de hormônios, de exposição a hormônios, né? Os anos. Então, antes dos 12, que a gente considera que é uma menarca, né? Uma primeira menstruação precoce. Não amamentar. Então, a mulher que engravida, ela, por algum motivo, ela não consegue amamentar, ela tem um risco um pouco aumentado. A menopausa tardia, então normalmente após os 55 anos, perdão. A menopausa após os 55 anos também configura, né, esse tempo prolongado de exposição ao hormônio, então aumenta o meu risco. Não ter tido filhos também aumenta o risco e ter feito algum tipo de reposição hormonal, principalmente depois da menopausa, e estendido por mais de 5 anos. Então, às vezes, tem algumas mulheres que sofrem muito, né, com aqueles fogachos, com sintomas colaterais, né, os efeitos colaterais da menopausa em si, sintomas da menopausa, e acabam fazendo a terapia de reposição hormonal. Claro que não estou dizendo que tem que deixar de fazer, né? Cada pessoa tem a sua indicação. Mas o uso prolongado dessa terapia por mais de 5 anos acaba também afetando como um fator de risco para o desenvolvimento da doença, certo? E aí, por questões hereditárias e genéticas, a gente tem uma mutação que também é bem famosa, que é aquela mutação da Angelina Jolie, que é o BRCA. Então, a gente tem 2 genes do BRCA, que é o BRCA1 e o BRCA2. É o da Angelina Jolie. Eu não consigo escrever nos comentários, mas é BRCA. E aí... Perdão, gente. Ele causa o câncer de mama e causa o câncer de ovário. Por isso que lá na época, uns anos atrás, foi inclusive muito comentado, ela fez a retirada dos ovários, fez a retirada da mama, porque ela descobriu que tinha essa alteração, né, do gene. Isso é discutido, tá? Individualizado, a gente tem que ser conversado com o ginecologista, a necessidade de testagem ou não, a necessidade de tirar ou não, tá bom? E aí uma outra questão importante, né? Quando a gente tem o histórico familiar de câncer de mama, em mulheres principalmente antes dos 30 anos, então a Clara comentou aqui que uma amiga dela faleceu aos 37, né? A filha dessa moça com 37 anos falecida tem que fazer um rastreio mais precoce,
porque ela tem um risco aumentado de câncer de mama. E quando a gente tem um caso de câncer de mama num homem na família, a gente também tem um risco aumentado. Sim, o homem também tem câncer de mama. É muito mais difícil, né? É bem mais raro, mas existem homens com câncer de mama. Ó, a Clara está comentando que essa moça tem 2 filhas. Essas 2 filhas, elas têm que ficar mais atentas, né? Normalmente a gente faz o rastreio nesses casos 10 anos antes do diagnóstico. Então, supondo que essa moça tenha tido um diagnóstico aos 35, seria interessante que as filhas acendessem um alarme e fizessem algum tipo de rastreio a partir dos 25, ou seja, 10 anos antes, para que a gente consiga pegar de uma forma bem precoce e acompanhar essas meninas, tá bom? Com relação à prevenção, lidando com todos esses casos que a gente está comentando, não, o Klaus perguntou, né? Todas as mulheres e homens devem fazer esse teste BRCA1 e BRCA2. Não se tem muito claro, pelo que eu estava pesquisando, a quantidade, assim, a porcentagem de prevalência, entendeu? Uma porcentagem que vale a pena isso ser rastreado. Então, o melhor, o mais indicado é que isso seja individualizado. Então, por exemplo, uma mãe que teve câncer muito cedo, que teve mais de uma mama, que teve alteração nos ovários, aí sim, essa pessoa vai testar, a filha vai testar. É mais assim direcionado, né? Que você tenha um pouco mais de suspeição que possa ser uma alteração desses genes. Mas de forma geral, a gente sair testando todo mundo, a gente não tem dados que impliquem que isso seja válido, que isso vá mudar alguma coisa, entendeu? Então, toda vez que a gente vai começar algum tipo de rastreio, vai colocar no sistema de saúde, né, algum tipo de diagnóstico precoce, a gente tem que pensar nesse ponto. Vale a pena eu fazer isso? Vai mudar? Vai ter mudança, por exemplo, no tratamento, na vida dessa pessoa, né, na sobrevida que a gente fala? Eu vou ter um real impacto sobre o sistema de saúde fazendo ou não. Nesse caso do BRCA, até agora a gente ainda não tem, tá bom? E aí, pensando, né, nesses pontos para prevenção, a gente consegue diminuir cerca de 40% do risco. Lembrando que não dá para zerar esse risco. Então, como é uma doença, são doenças, né, no geral, todos os cânceres são doenças muito diferentes, com muitos fatores, a gente não consegue zerar totalmente o risco para eles, né? A gente está exposto a muitas coisas. Então, a gente consegue diminuir, mas não eliminar. Alguns meios da gente diminuir na mulher é a prática de atividade física, manter o peso corporal mais adequado, isso considerando a distribuição de gordura, que foi o que a gente conversou lá atrás. Então, eu sou magrinha, tudo mais, mas eu tenho bastante gordura visceral, não aparento que tenho, né? É outra história. Então, a gente manter o peso e uma porcentagem de gordura, uma distribuição de gordura de massa magra adequada. Isso é feito com um acompanhamento nutricional. Eu ter assim, uma alimentação mais saudável possível, então eu vou evitar ultraprocessados, vou evitar, de modo geral, né, açúcares, refrigerantes, álcool, né, tudo que a gente sabe que não faz bem. E a gente reduzir ou evitar o uso de bebida alcoólica, né? Então, assim, não tô falando que aquela tacinha na sexta-feira, extremamente cansado, vai te fazer ter câncer, né? Então tá tudo bem, mas em quantidades exageradas, tudo que a gente usa faz mal, né? O Klaus tá perguntando sobre as farinhas brancas. É assim, as farinhas brancas, o açúcar, o pão, nada disso tem impacto direto, né? Mas
de uma forma geral, assim, a gente não consegue culpar uma situação específica. Então, farinha branca, etc., a gente vai evitar e tudo em excesso por conta principalmente de doenças crônicas, né? Então, diabetes, por exemplo, a farinha branca tem o carboidrato, o pão, a massa, tudo isso vai ter que ser diminuído. Mas evitar uma coisa em específico, assim, não faz, além do álcool e do cigarro, claro, não é o que vai fazer eu ter menos risco, entendeu? Então não é o alimento específico, mas a quantidade enorme daquele alimento e de qualquer outro alimento que a gente sabe que não faça tão bem. Não sei se deu para entender muito bem. Se vocês não entenderam, me fala, tá? Se ficou muito enrolado. Mas é isso, Reinaldo. Tudo em exagero faz mal. Não só para câncer, mas para outras doenças, né? Que a gente também pode falar depois em outras lives, que é o diabetes, a pressão alta, enfim, outras doenças múltiplas que a gente tem, que são doenças crônicas, né? A gente pode conversar depois sobre isso também. Então, evitar fumar e também o contato com gente que fuma. Então, eu não fumo, mas meu marido fuma. Esse contato que eu tenho com a fumaça também aumenta o meu risco, que são alimentos ultraprocessados. São os salgadinhos, calabresa, mortadela, bolacha, esses alimentos que ele tem que passar por vários processos para chegar na nossa mesa. Então, por exemplo, uma maçã, eu vou colher, vou lavar e vou comer. A bolacha tem milhões de ingredientes, milhões de aditivos, tem o corante, tem isso, tem aquilo, aí tem o que deixa ela mais crocante, o que deixa ela menos, aí tem a embalagem, enfim, ela passa por diversos processos dentro de uma fábrica para que ela chegue na nossa mesa. A Coca-Cola, com um monte de coisa, a calabresa que tem a carne, ela tem que ser processada, ela é adicionada várias coisas, tem os aditivos que são colocados, aquela pelinha, enfim, tudo isso, né? Ó, o João tá falando que tudo que é cheio de aditivos químicos, exatamente. E aí tudo isso é alimentos ultraprocessados, né? Se eu tiver errada, me corrija. Então, a nossa alimentação, cuidar dessas questões de não comer alimentos ultraprocessados. E o tabagismo. O ponto da atividade física, é importante a gente colocar lá na nossa vida diversos pontos que a gente conversou na outra palestra, né? Mas ela reduz o nível circulante do nosso corpo de hormônios. E aí diminui a resistência à insulina que a gente pode ter. Então, melhora a nossa produção de insulina e ajuda a gente a usar melhor aqueles nutrientes que a gente se alimenta. Diminui também a inflamação que às vezes pode acontecer no nosso corpo. Às vezes a gente ouve falar, tipo, de inflamações crônicas, né? A inflamação crônica em um tecido específico, ela também é um processo pré-cancerígeno, né? Então, eu acho que eu comentei isso na palestra do câncer de intestino, que tem as doenças intestinais inflamatórias, né? Aquela lesão que vai sendo feita naquele tecido, ela provoca de certa forma, provoca o câncer, né? É uma lesão pré-cancerígena. Então, o que a gente faz que ajuda a diminuir a inflamação, a atividade física principalmente, reduz esse risco, tá? Ela também vai reduzir a gordura corporal, né? Principalmente que a gente estava conversando que a gente tem que diminuir a gordura visceral. E aí tem mais esse impacto de forma indireta, né? Tem alguns estudos que falam que o exercício aeróbico, né? Então, corridas, caminhadas, dança, para quem não gosta, né, de caminhar, dança, bike, ele reduz o estresse do corpo, né, de certa forma, por assim dizer, o estresse oxidativo, né? E ele ajuda que as nossas células
sejam reparadas de uma forma melhor. Então, lembra que a gente conversou lá atrás que o câncer a gente, por diversos ativos, né, diversas situações, a gente tem um mecanismo lá dentro que falha. Então, a gente está sempre tendo mutações no nosso corpo, mas as nossas células vão lá e reparam essas mutações. Com o exercício físico, a gente ajuda os mecanismos dentro da célula a repararem essas mutações. Então, a nossa célula funciona de uma forma melhor, evitando que a gente tenha esse processo que vai se transformar num câncer lá na frente, tá? Lembrando que, assim, quando a gente faz um pouquinho de cada coisa, a gente tem me fugiu a palavra. A gente tem um efeito melhor, né? Então, a gente diminui o risco de uma forma melhor quando a gente vai adicionar o exercício físico, quando a gente vai adicionar uma alimentação adequada, quando a gente vai evitar o tabagismo tanto ativo, ou seja, eu fumar, quanto passivo, ou seja, meu colega fumar. Tudo isso junto a gente diminui os fatores de risco, não só do câncer, mas de doenças crônicas, né? A pressão alta, a diabetes e a obesidade, principais, tá bom? Só que, assim, qualquer mudança eu já vou ter algum benefício. Lembra que a gente conversou lá atrás, né? Um pouquinho que eu possa caminhar, se eu puder evitar, por exemplo, hoje eu não vou subir de elevador, eu vou subir de escada. Isso já é uma coisa que já tá me ajudando, de certa forma, certo? Um tempo atrás também tinha bastante gente comentando sobre suplementos para prevenção do câncer. Não existe um suplemento específico que vai evitar câncer, tá? Então, eu vou tomar esse que tá famoso agora, a coenzima Q10. E aí eu não vou ter câncer. Não, gente, isso não existe, tá bom? O ideal também é para as mães que conseguirem, é claro, pelo amor de Deus, né? Quem conseguir amamentar os seus filhos e pelo maior tempo possível. Então, o preconizado é que pelo menos até 6 meses a criança só tenha leite e que a gente amamente a criança até os 2 anos, se possível. E aí ela vai ser amamentada e comer comida normal. Mas o máximo de tempo que a mãe conseguir também traz um benefício, tá bom? E claro, depois que for diagnosticada, manter exercício físico, manter boa alimentação, manter o peso adequado, evitar bebida alcoólica, evitar tabagismo, e isso, claro, dentro do que for possível, tá? A Elizabeth está perguntando sobre os desodorantes. Uns anos atrás tinha isso, né? Falavam que o desodorante causa câncer. Ele não dá, tá? Ele não dá nem nódulos benignos, né? Que são aquelas bolinhas que podem ter às vezes, e nem nódulos malignos, tá? Isso não existe. Foi muito falado mesmo uns anos atrás, né? Falavam sobre isso. Falavam também sobre o sutiã de bojo, se não me engano. Também não tem, tá bom? Essas questões não são fatores de risco. Então, assim, como a gente não consegue bloquear totalmente o risco, a gente vai partir para o diagnóstico precoce e rastreamento, certo? Que era o que a gente também vinha conversando. Então, como que eu faço um diagnóstico precoce de um câncer de mama? Além do rastreamento. Todas as mulheres, a gente tem que estar sempre atenta às mudanças do nosso corpo. Então, não tem ninguém que possa nos conhecer melhor do que nós mesmas. O ideal da gente analisar as nossas mamas é mais ou menos uma semana após a menstruação, que é quando a gente já está menos inchada. Então, naquela época do nosso ciclo menstrual, que a gente está menos inchada, está mais confortável, a gente vai palpar, vai analisar nossas mamas. De toda forma, não precisa ficar bitolada de ser sempre nessa mesma época. Então, lembrou? Dá uma olhada, apalpa, fica olhando como é que tá, certo?
Então, quais são os pontos que a gente vai ficar mais alerta? Eu vou falar bem devagar, se alguém tiver dúvida e se tiverem ideia, se alguém souber, coloca aqui pra gente nos comentários. O que vocês acham que são mudanças que a gente tem que estar mais alerta? Pra eu ver. Mudanças da mama, né? Que acendem um sinal de alerta na nossa cabeça. Ninguém? Bom, então, os nódulos mamários em mulheres com mais de 50 anos. Então, eu palpei, eu tenho mais de 50 anos. Palpei, encontrei um nódulo, eu tenho que ficar um pouco mais esperta. Numa mulher com mais de 30, então entre 30 e 50, eu tenho um nódulo que eu palpei, eu tenho que ficar atenta se esse nódulo vai continuar por mais de um ciclo ou não. Então, se ele passa de mais de um ciclo, eu tenho que ficar mais esperta. Ó, a Clara comentou sobre mudança na pele também ou na cor, no aspecto. Isso mesmo, também. Tem um aspecto que a gente chama que é aspecto de casca de laranja. Então fica bem áspero, igualzinho mesmo uma casca de laranja. Isso a gente tem que estar bem atenta. Quando sai líquido da mama, sem nem sequer estar grávida também. Então descarga mamilar, que a gente chama, né? Ele pode às vezes até com sangue também. A gente tem que estar bem esperta, principalmente se for só de um lado, tá? Então, eu palpei e tem um nódulo bem endurecido e ele não se mexe. Eu mexo nele, mas ele fica bem fixo e que ele esteja aumentando de tamanho. Esse nódulo fixo, endurecido, que você vê, sente que ele é irregular. Não é igual uma bolinha, por exemplo, uma bolinha de gude. Ele é todo estranho quando você palpa. Independente da idade, ele tem que acender uma baita de um alerta, de uma luz de alerta na nossa cabeça, tá? Esse é o principal achado de um nódulo. Então, quando a gente faz o exame da mama na ginecologista, esse é o principal que ela está procurando. Algum nódulo que a gente vai mexer, que pode estar dolorido ou não. A gente vai mexer, ele não se mexe, ele é irregular, não tá bem certinho. Algumas calcificações, não a calcificação inteira, mas calcificações por dentro dele, tá? Que o Reinaldo comentou, né? Tudo isso a gente tem que ficar atenta. Quando tem essa descarga papilar, né, que a Elizabeth também comentou, as lesões da pele, aí, Clara, além da cor e do aspecto, né, que você comentou, às vezes a gente tem umas manchinhas vermelhas na pele, por exemplo, alguma lesãozinha. A gente tem uma lesão assim na mama, a gente fez vários tratamentos e não melhorou, a gente também tem que estar mais atento, tá bom? Homens, principalmente depois dos 50 anos, tem algum nódulo ali, alguma coisa que tá estranha, a gente também acende um alerta. Palpei aqui na axila, tem uma bolinha na axila, também tem que ficar esperta. A mama que vai aumentando de tamanho, com um aspecto diferente, um inchaço diferente, principalmente quando é só um, a gente também tem que ficar esperto. Quando a pele parece que fecha, assim, que a gente chama de retração, também tem que ficar mais esperto. Então, a mulher, quando vai fazer o exame, ela vai colocar a mão aqui, vai palpar a axila, vai palpar toda a mama, incluindo o mamilo, tá bom? Isso tem que ser feito de pé e deitado também, de preferência, tá? Igual a gente faz na gineco. Na gineco, normalmente a gente põe a mão aqui, né, pra ela dar uma olhada na simetria. Depois ela vem, dá uma olhada na axila.
na mama inteira, e isso a gente pode fazer em casa também, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, do autoexame, me fala, tá bom? Pode colocar aqui. Só que aí o que acontece? Quando a gente percebe algumas alterações na mama, às vezes ela já pode estar um pouquinho mais aumentada. Por isso a gente faz o rastreio, que era o que a gente tinha conversado em outras lives também. Então a ideia do rastreio é que a gente identifique uma doença antes que ela tenha algum sintoma. O câncer de mama, ele é um dos principais, assim, acho que é o principal, na verdade, que a gente tem provas concretas de que o rastreio vale realmente a pena ser feito, que ele realmente impacta no tratamento e impacta na sobrevida das pessoas, certo? Então a gente tem uma faixa de idade em que isso é feito. Dentro do Ministério da Saúde, é indicado que seja feito dos 50 aos 69 anos. Então, a gente tem disponível no SUS para rastreio a partir dos 50 anos. Se eu tenho qualquer tipo de alteração na mama, antes dos 50 anos, eu também posso fazer, tá? Se eu tenho alguns fatores de risco, eu também posso fazer, isso vai depender. Mas o público-alvo que a gente fala, né, população-alvo do rastreio, segundo o Ministério da Saúde, é dos 50 aos 69 anos, tá bom? Tem algumas variações, então se eu tenho uma história familiar prévia de alguém da minha família que tenha tido, principalmente a mãe, né, tenha tido câncer de mama antes dos 50, eu vou trazer o meu rastreio para mais cedo também. Então, por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama com 45 anos. Aos 35, o indicado é eu já fazer o rastreio. Tá bom? A gente tem as sociedades, né, médicas, e aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A Sociedade Brasileira e a Febrasgo, que é a Sociedade da GO, né, da ginecologia, fala para ser feito a partir dos 40 e estender até os 75 anos. O problema é que isso impacta, né? Então, por isso, o Ministério da Saúde diminui um pouco como posso falar? A faixa, né? O Clóvis está perguntando se após 60 anos 69 anos não tem mais risco de câncer. Não, a gente tem sim. Só que o que é discutido, né? E aí, por isso que tem diferentes recomendações. Chega uma certa idade, e dependendo da performance da pessoa, então, por exemplo, eu tenho uma pessoa de 72 anos que está correndo na rua, que participa de maratona, que está super bem, extremamente saudável. Essa pessoa tem um perfil. Mas eu tenho também o perfil da pessoa de 72 anos, que ela tem diabetes, que está descompensado, que ela já teve um AVC, que ela tem Parkinson, Alzheimer, ou o que for. Esse é um outro perfil. Considerando a população brasileira, a forma como essas pessoas estão vivendo e o impacto dos tratamentos, a gente considera, dependendo da idade, então, o Ministério da Saúde considera 69, algumas sociedades consideram 74. A gente tem o risco de fazer um diagnóstico de câncer e tratar um câncer que não vai ser a causa da morte dessa pessoa. Então, por exemplo, já tive 5 AVCs e eu tenho um câncer de mama em estágio muito, muito recente. Pode ser, claro, tudo depende, mas a chance de eu falecer por conta de um novo AVC ou por conta de todos os problemas que esses AVCs vão me trazer, muito possivelmente é maior do que o risco de eu falecer por conta do câncer. E aí, nesse período que eu teria, eu vou estar muito mais debilitada. Porque o tratamento do câncer, ele é um tratamento agressivo, né? Costuma ser. Então, as pessoas ficam enjoadas, na maioria das vezes, né? Fica enjoada, fica com muita dor nas pernas,
tem muita dor por conta do tumor, diarreia, fica fraco, a nossa imunidade cai praticamente a zero às vezes. Então, tudo isso a gente tem que pesar. Quando foi pesado, foi visto que talvez não valeria tanto a pena no ponto de vista de custo de vida, de sobrevida e de cuidados, fazer esse rastreio em pessoas acima de 69 anos. Porque qual é o benefício que eu vou trazer para essa pessoa se isso daí não é o que vai matar ela? E aí eu vou deixar ela vivendo mais um tempo de vida numa situação muito ruim. Sendo que talvez não fosse fazer diferença. Entendeu? Acho que ficou claro. Isso tudo é pesado, tá? E não é só pro rastreio com mamografia. O Papa Nicolau também chega a certa idade que a gente já não faz. Tá bom? Que a gente já não faz assim, não tem uma indicação clara, né? Mas aí, de novo, a gente também individualiza, né? Se eu tenho uma paciente com 70 anos e tá ótima, né? E eu tenho uma progressão, assim, uma estimativa que ela vai viver até os 110, eu posso fazer o rastreio nela. Se eu achar alguma coisa ali, eu posso tratar e ela pode se dar super bem, né? Então a gente vê que desde que foi implementada a mamografia, não só no Brasil, mas em vários lugares, a gente tem uma redução da mortalidade, né, do câncer de mama. Então, hoje em dia, a gente vê que muitas vezes a gente não tem o câncer de mama como aquela ideia de, tipo, ela vai morrer logo. Eu conheço pacientes, inclusive, que têm câncer de mama e vivem bem, viajam, passeiam, há mais ou menos 16 anos. Então, teve diagnóstico, teve algumas metástases, vive com câncer de mama hoje em dia, né? Não teve cura, mas vive super bem, porque ela fez esse rastreio, enfim, começou o tratamento e ela teve um cuidado. E ela tá super bem, viaja, passeia, enfim. Então a gente vê que teve impacto, né? E isso justificou ter sido colocado no SUS, tá bom? Eu acho que a gente comentou que tem algumas outras doenças que a gente não tem um rastreio certo, porque não tem uma justificativa como essa. Então a gente não tem provas de que realmente vá mudar a sobrevida, tá bom? Aí, eu comentei com vocês, né, que a gente tem desde que é suspeito. Então, eu tenho um nódulo de mama, endurecido, fixo, que ele não parece que ele não é bem regular, ele é irregular. Eu tenho perda de peso, enfim, tenho vários sintomas. E a minha principal hipótese diagnóstica, ou seja, a primeira coisa que o meu médico pensou foi num câncer de mama. Pelo SUS, eu tenho garantia de que até 30 dias eu tenho que ter os meus exames diagnósticos, né, confirmatórios. Então, o principal deles, a biópsia. Com a biópsia, a gente vai ver o anátomo patológico e vai fazer aqueles testes que eu comentei. Então, sim, é um câncer de mama. Ele responde a isso, né? Tem receptor, ele não tem receptor, enfim. O segundo passo após o diagnóstico é eu entender onde é que esse câncer está. Então, a gente sempre ouve falar, né, que o câncer espalha. O câncer dela espalhou, ela estava super bem, o câncer dela espalhou. O que é o câncer espalhar? São as metástases. Cada câncer específico tem lugares específicos que são os principais lugares de metástase. Então, o câncer de mama, a gente tem os ossos, a gente tem os pulmões, o fígado, o cérebro, a pleura, que é uma película, por assim dizer, que reveste os nossos pulmões, os linfonodos, que são aquelas ínguas, né? Então é isso que a gente palpa aqui na axila, e a pele. Como é que nós vamos descobrir se a gente tem metástase em algum desses lugares?
A pele pela inspeção, eu vou olhar toda a pele da pessoa. Os linfonodos por palpação, a gente também pode fazer. E pelos exames de imagem. Os exames de imagem que normalmente a gente faz são as tomografias. Então, a tomografia da parte do tórax, né? Que a gente vai ver o pulmão, vai ver a pleura. O pulmão vai ver a pleura. E pode ver alguns linfonodos nessa região. A tomografia de abdômen e pelve, que é o abdômen total, né? Por assim dizer. Então, a gente vai ver toda a nossa barriga, os nossos órgãos, vai ver ali o fígado, vai ver intestinos, vai ver o útero, enfim. Tudo que tem dentro da nossa barriga a gente está vendo por ali. A gente também pode fazer a tomografia do crânio, pouco menos, né? Mas a gente pode, principalmente quando tem algum sinal de que tem alguma coisa no cérebro. E o PET scan, que ele vai ver, a gente injeta um açúcar, por assim dizer, marcado, e ele vai ver lá, bonitinho, onde que tá, que a gente fala brilhando. Então, onde ele tá brilhando significa que ele tá em maior atividade. E lembra que a gente conversou, né, que as células do câncer, elas têm uma atividade aumentada. Então, ele reage ali e aparece pra gente. E aí eu vou ver principalmente a parte dos ossos, um pouco do cérebro, mas esse é um exame um pouco menos sensível para essa parte do corpo. E basicamente são esses os exames de estadiamento. E aí a gente vai falar, olha, esse é um estágio 3, um estágio 4, esse é um estágio 1, e vai traçar, então, os nossos tipos de tratamento, né? O tratamento, a gente também tem uma lei que indica que, a partir do diagnóstico, a gente tem 60 dias para iniciar o tratamento, independente de qual seja ele. Então, isso também tem que ser cobrado via SUS. Lembrando que, assim, essas leis, né, a gente está falando sobre o SUS, né, então ele impacta principalmente na parte pública, só que o SUS é um sistema único, ou seja, ele também regula os nossos planos, os nossos convênios, tá bom? Só para vocês saberem. Então, não é só porque você não está fazendo no público que essas leis não são válidas, tá bom? Então, se eu for tratar pelo convênio, eles também têm que estar dentro desses prazos, tá? E aí, como que é feito o tratamento? O tratamento pode ser por cirurgia, e aí às vezes pode ser uma cirurgia local, ou pode ser uma cirurgia de retirada da mama inteira. A radioterapia, né? Hoje em dia ela já é bem mais localizada. E o tratamento sistêmico, né? Então, a quimioterapia, a hormonioterapia para aqueles tumores que respondem a hormônio, a imunoterapia ou a terapia-alvo, principalmente para o HER2, tá bom? Lembrando também que existe outra lei que garante à mulher o direito à reconstrução da mama. Ou seja, eu tirei a minha mama inteira por conta de um tratamento, eu tenho direito dela ser reconstruída, tá? Isso tanto SUS, quanto convênio, quanto particular, ou o que for. Porque isso impacta também na saúde mental da mulher. Não é só o peito, não é só o cabelo, por exemplo. A gente vê, né, as mulheres que entram em tratamento com quimioterapia, dói a queda do cabelo. Dói. Porque ela afeta diretamente também as células, né, do couro cabeludo. São células que estão se reproduzindo rápido. E a queda do cabelo dói. Isso impacta na saúde física, porque dor, né, ninguém merece ter dor. Dor impacta a gente, às vezes impossibilita a gente de fazer as coisas. E impacta na saúde mental da mulher. Querendo ou não, a autoestima, não só para mulher, né, para homem também. Faz parte da nossa autoestima, da nossa autoimagem. Você se olhar no espelho e se reconhecer. Então, a mulher perde o cabelo, quando, né, a mulher ou o homem perdem o cabelo na quimioterapia. Aí teve esse processo da retirada da mama, que não é um processo fácil, né? É uma cirurgia, tem seus riscos, tem todo esse tratamento. Então, é importante essa questão do direito à reconstrução mamária, né? Que você, pelo menos, consiga manter
um pouco da sua autoimagem e da sua saúde mental, tá bom? Claro que tem mulheres que às vezes optam por não fazer, e aí tudo bem, é uma questão sua, você não é obrigada a nada. Mas caso tenha que ser feita a cirurgia, tem direito a ser reconstruída e deixar ela o mais simétrica possível, o melhor esteticamente possível, tá bom? Enfim, aí dentro desse tratamento, assim, basicamente a gente tem essas questões, né? Tem a químio, o hormônio, a imuno e a terapia-alvo, que são injetáveis ou por comprimido, normalmente. Tem os seus efeitos colaterais, cada um. E é importante que a gente mantenha também aqueles mesmos hábitos de exercício físico, de boa alimentação, cuidados no geral, principalmente na saúde mental, porque não é fácil, né? Ter uma rede de apoio, porque não é fácil lidar com isso tudo, certo? Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. O câncer de mama, apesar de a gente ter muita informação, eu acho que a gente ainda tem bastante tabu, né? E bastante coisa que é divulgada de forma errada. Então, se alguém quiser, pode me mandar mensagem também em outro momento para perguntar, tá bom? Acho que é isso. Muito bom, muito obrigado. Parabéns pela explanação, pela apresentação. Foi esclarecedora para todos nós. E a gente vai, então, ficando por aqui e vamos encerrando com uma prece e prometendo voltar daqui um mês com você de novo, com um novo tema, né? Sim. Estaremos aqui, se Deus quiser, né? Então vamos agradecer a Jesus, aos amigos do Plano Maior da Espiritualidade, a todos aqueles que estiveram conosco, os encarnados que estiveram virtualmente conosco nesse grupo fraterno, e aos amigos do Plano Maior da Espiritualidade, que nos trouxeram intuições, orientações, para que nós pudéssemos fazer desta palestra muito clara, muito objetiva e trazendo muitos ensinamentos para todos nós. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar também a Gabriele, para que possamos seguir em frente nessa jornada de estudos e aprendizados. Deus abençoe vocês e muito obrigado pela companhia. Um beijo para vocês, bom fim de semana para todos. Estaremos juntos com vocês na semana que vem na casa, na segunda, terça, na quarta e assim por diante. Tá bom? Gabriele, mais uma vez, muito obrigado. De coração, muito boa a palestra e até a próxima. Boa noite.